O medo de perder é real. E claro, não estou falando da gente da direita, não. Estou falando lá do outro lado. E talvez até no primeiro turno. Porque quando a Globo começa a admitir essa possibilidade, é porque a coisa tá feia no mundo real. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Vamos conversar também sobre a promessa do Lula de que vai acabar com o tráfico no Rio de Janeiro. Agora? No quarto mandato? Quem acredita nisso, né? Vou mostrar aqui para vocês vídeos exclusivos que eu gravei no evento de ontem no Maracanãzinho, porque o Estadão teve a pachorra de dizer que estava esvaziado, estava lotadaço, gente. Eu estava 1,5 m do Flávio Bolsonaro e eu vou mostrar aqui para vocês com imagens exclusivas. Repetindo, eu gravei, tá? Eu que gravei. E fiquem até o final, porque essa semana saiu uma pesquisa para o Senado no Rio de Janeiro. Benedita da Silva, com o dobro das intenções de votos de Jordi e Portinho. Vamos fazer uma comparação com o que aconteceu em 2018? E aí vocês vão ver que a gente vai levar essas duas vagas para o Senado aqui no estado do Rio de Janeiro. Galera, vamos começar aqui por essa matéria aí no canto da tela, né? Como vocês podem ver, até a Globo está entregando os pontos. Por quê? Porque o escândalo do Lulinha está tomando conta das matérias de todos os órgãos de imprensa. Não tem mais como você esconder isso aí, né? E escândalo do Lulinha é escândalo do Lula, principalmente porque nas conversas divulgadas, que foram ali pegas pela Polícia Federal no celular da lobista, amiga, amante, não se sabe ainda do Lulinha, tá bem claro que o Lula tinha conhecimento de tudo, tá? Oferecia cargo para ela no governo, né? Era realmente ali, né, a manipulação do governo em prol da família do presidente da República. Então, quanto mais você divulga isso aí, mais a candidatura do Lula desidrata e a do Flávio cresce, né? As pessoas do picolé de limão estão começando a compreender que não tem outra opção. Existem as pessoas que votam no Flávio por convicção, como eu, e com certeza como vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo menos os que estão aqui e estão inscritos no meu canal, me acompanham há tanto tempo, inclusive talvez durante esses 2 anos, né, que eu não pude fazer nada, nunca perderam a esperança de me ver aqui de novo. Essas pessoas, nós, né, vamos votar no Flávio Bolsonaro por convicção. Agora, existe a turma, né, aquela turma de indeciso e tal, eu não gosto muito do Flávio, é hora de botar comida na mesa, é hora, né, de melhorar o país, porque com o atual governo a gente já sabe que não vai melhorar nada. Então essas pessoas estão acordando para a realidade e ao se depararem com essas matérias que não param de trazer novos escândalos de corrupção dentro desse governo, essas pessoas tendem a vir para o nosso lado, né? As últimas pesquisas mostram um crescimento muito grande do Flávio e o Lula meio que se mantendo ali nos mesmos pontos percentuais. E o que isso quer dizer? Exatamente o que eu acabei de explicar. Pessoas indecisas vindo para o lado do Flávio Bolsonaro, né? Sempre importante salientar que nós não confiamos nesses institutos. Inclusive vou trazer, já falei aqui para vocês, alguns dados sobre a eleição de 2018, né, para o Senado, e vocês vão ver que não dá, realmente. Se essa pesquisa está dizendo que o Flávio, no segundo turno, está com 3, 4 pontos à frente do Lula, é porque, pelo menos é a minha opinião, é muito mais do que isso. Existe, sim, a possibilidade do Flávio ganhar no primeiro turno. Se essa galera, né, os indecisos, realmente tiverem coragem, né, e perceberem a realidade dos fatos, é possível, sim, é bem plausível que o Flávio ganhe no primeiro turno. E eu, como candidato a deputado federal, eu quero o Flávio presidente, né, gente? Ninguém merece ser deputado federal com o Lula como presidente novo. Vejam só que desgraça. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Falando nele, né, no Lula, ele também teve um evento aqui no Rio de Janeiro, ontem, em Bangu, no estádio do Bangu, o estádio de Moça Bonita. E, galera, aí sim foi uma coisa bem constrangedora, né? Centenas de ônibus alugados, levando lá o
os pães com mortadela para o evento, e nem metade, pelo menos é isso que mostram as imagens, nem metade do gramado do estádio estava lotado. Nem assim ele consegue encher um gramado, né, com centenas de ônibus alugados e muito pão com mortadela lá para os, eu ia dizer aqui os militantes, mas não são militantes, né? Se você tem que pagar é porque não é militante, né? E nesse evento, ele disse que vai acabar com o tráfico no Rio de Janeiro. Pasmem, lutando por seu 4º mandato. Agora ele vai lutar para acabar com o tráfico, para livrar o Rio de Janeiro do crime organizado. Não vai. Não vai. Porque o que um presidente da República pode fazer é patrocinar iniciativas para, por exemplo, enrijecimento de penas. Né? Você vai lá e tenta articular com o Congresso Nacional novas leis que dificultem a atividade do crime organizado. E não foi isso que o Lula fez em nenhum de seus mandatos. Nunca fez isso. Muito pelo contrário. Inclusive, a imprensa divulgou ontem também que 24 horas antes dessa promessa, o Lula teria ligado para o Donald Trump e teria pedido para ele para que retirasse o PCC e o Comando Vermelho da lista de organizações criminosas dos Estados Unidos. Tá? Estaria fazendo lobby também para tirar o Marco Rubio do cargo. Vejam só onde está a cabeça do atual mandatário. Então, gente, se a gente quer mudar o cenário no Rio de Janeiro, trazer segurança para o povo fluminense, não adianta votar no Lula. A gente precisa de um trabalho coordenado entre Brasília, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. Se a gente elege Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, a gente já tem 2/3, né, dessa situação aí bem encaminhada. Né? O principal, o município talvez seja o elo menos importante dessa união, apesar de necessário também. Tá? Então, não acreditem nisso, nunca foi a intenção dele, nunca será. É promessa de campanha, assim como ele prometeu picanha. Tá? Vamos falar sobre o evento do Maracanãzinho. Eu estava lá no palco, tá, pessoal? E estava lotado. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês que eu gravei, tá? Tá tudo no meu perfil do Instagram. Quem quiser dar uma conferida, tem mais vídeos por lá também. Chega lá, se inscreve no Instagram e tem um link ali na descrição do canal. E aí vocês vão poder ver todas essas imagens que eu postei diretamente lá do Maracanãzinho. Tava muito cheio. Tem imagens aéreas também, em várias contas do Twitter, do Instagram, do Facebook. É só procurar que vocês vão ver. Tava cheinho, tá? E uma energia, pessoal, muito boa. A gente vê que o Flávio realmente tá com gás absurdo, ao contrário do Lula, né? Caquético, errático, visivelmente senil. O Flávio não. O Flávio tá no auge, né? E tá se revelando um grande político. O Flávio, tão injustiçado durante o mandato dele, né, como senador, por conta de todas aquelas narrativas que criaram contra ele, ele ficou meio que escondido, né? E agora ele está soltando, está sendo uma grande revelação para muita gente. Eu estou muito contente de ver isso aí. Assim como eu fiquei muito contente de ver mais uma vez, né, comprovação de que o Douglas Ruas é a nossa esperança aqui para o Rio de Janeiro. Vamos fazer essa dobradinha, Flávio e Douglas, tá? Além do Carlos Jordi e do Carlos Portinho. Vamos falar aqui a respeito do Senado, né, agora, porque é o seguinte, tá? Estão dizendo, né, saiu uma pesquisa aí do Datafolha, dizendo que a Benedita da Silva tem 15% das intenções de voto. Portinho e Jordi, 8% cada um. Lembrando, tá? Muita gente, por incrível que pareça, não sabe disso. Cada um de vocês tem direito a escolher 2 senadores. Você não tem que escolher entre o Portinho e o Jordi. Você vai votar nos 2. 221 Jordi e 222 Portinho, tá? Ó, eu sei que às vezes parece inacreditável que tenha gente que não saiba disso, mas não custa nada reforçar. Converse com as pessoas que vocês conhecem, tá? Só para ter certeza que elas sabem disso. Pois bem, em 2018, na última pesquisa do Datafolha antes da eleição, foi realizada ali entre 5 e 6 de outubro daquele ano, Flávio Bolsonaro tinha 23% das intenções de voto, enquanto o Harold de Oliveira, saudoso Harold de Oliveira, aparecia em quinto com 9%. Ele estava atrás nessa pesquisa do César Maia, que tinha 18%, do Lindbergh Farias, que tinha 15%,
e até do Chico Alencar, com 11%. Aí veio o resultado oficial da eleição. E o Flávio, que tinha 23% das intenções, bateu ali 31,36% dos votos. Mais de 8 pontos percentuais acima da previsão do Datafolha. Enquanto o Harold, que tinha 9%, bateu César Maia, bateu Lindbergh, bateu Chico Alencar e chegou a 17% dos votos, tá? De novo, mais de 8% acima da previsão do Datafolha. Aí eu chego aqui, olho nos seus olhos, diretamente aqui nos seus olhos, e pergunto: você acredita? Você acredita na pesquisa que coloca a Benedita lá em cima? Ainda tem um detalhe, né? Ela está em campanha praticamente há 4 anos. Né? Tem 4 anos que todo mundo sabe que a Benedita ia ser candidata ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Enquanto o Jordi e o Portinho foram definidos, tem o quê? Tem 2 semanas, 2 a 3 semanas. São campanhas novas, recentes. As pessoas ainda estão se acostumando, né? Se ambientando com esses novos nomes nessa disputa. Claro que eles já são conhecidos, né? O Portinho, inclusive, era suplente do Harold, né, do seu Harold, e herdou a vaga dele depois que o seu Harold veio a falecer. Tá? E foi eleito, em mais de uma oportunidade, o melhor senador do Brasil. Tá? O melhor senador do Brasil. Eu lembro claramente, quando veio essa terrível notícia do falecimento do seu Harold, eu perguntei para um amigo meu, que é lá de dentro de Brasília, não vou dizer quem e eu perguntei para ele: e o Carlos Portinho, o suplente que vai assumir a vaga? Ele chegou para mim e falou assim: meu amigo, se prepara que esse é bom, tá? Esse é bom e você vai gostar dele. E, de fato, meu amigo estava correto, né? Então, galera, essa pesquisa, assim como qualquer outra pesquisa para o Senado, a gente se lembra da Dilma também, né? Que estava lá disparada em 2018, na mesma eleição, e não entrou. Todo mundo tinha certeza absoluta que ela ia entrar. O Pacheco foi lá e entrou com um voto anti-PT. Vejam só, quem se transformou Rodrigo Pacheco? Aliás, em quem ele se transformou não, né? No que ele se revelou, porque ele sempre foi aquilo. Só que naquele desespero, voto anti-Dilma, voto anti-PT, ele acabou sendo eleito, né? Se beneficiou desse vácuo político da direita lá no estado de Minas Gerais em 2018. Então, galera, vamos aqui intensificar a campanha para Carlos Jordi 221 e Carlos Portinho 222, porque nós vamos sim levar essas 2 vagas, tá? Acabei de provar aqui para vocês que esse tipo de pesquisa não funciona, sempre joga a direita para baixo. Quando vem o resultado, a gente está lá em cima, né? Pode até não entrar, como aconteceu em alguns casos, né? Não nesse pretérito e nesse futuro a gente vai entrar. Entrou em 2018 e vai entrar aqui. Mas em alguns casos, mesmo quando a direita não vence, ela sempre, né, inevitavelmente, invariavelmente, a realidade dos votos é muito diferente da suposição da pesquisa. Tá? É isso, galera. Fé, vamos para cima. Ed Raposo, 2207. O Lula fala em combater crime organizado, tráfico no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que ele não quer saber disso. O Flávio ontem fez um discurso muito incisivo a respeito disso. Nele a gente pode confiar nesse sentido. A direita sempre combateu o crime organizado e eu estarei na Câmara dos Deputados servindo como um soldado do Flávio para permitir que isso se torne realidade. Um sonho do brasileiro, né? Que é ter segurança. Para você sair à noite, por exemplo, a pé, para ir num supermercado, para ir num bar com a sua esposa, né? Levar seu filho, sua filha para comer um McDonald's e você não precisar andar na rua olhando por cima dos ombros. Chega disso, com medo de tirar o celular do bolso, porque pode passar um vagabundo e pegar aquele celular da sua mão que você comprou com tanto esforço. Tá? Por fim, essa camisa aqui, pessoal, perseguido pelo sistema, apoiado por você, me foi entregue ontem, né? Para um seguidor aqui do canal que tem uma empresa que fabrica camisas, tá? Eu não posso participar de venda de nada nesse sentido, porque
É proibido apesar de slogan, né? Não está previsto ali na lei eleitoral, não tem, é um negócio meio, não tem nada a ver, tem muita gente que usa, mas eu prefiro não arriscar, tá? Mas eles colocaram à venda. Então, se você gostou dessa camisa aqui, vou colocar uma foto aí no canto da tela para vocês verem, né? Tem várias cores, tem masculino, tem feminino, vocês vão lá e comprem. Agora, não tem nada a ver com a minha campanha, tá? É porque vocês gostaram da frase, né? É a mesma coisa que você chegar lá e comprar uma camisa do Flávio 01, né? Enfim, Deus, Pátria e Família, é a mesma coisa, tá? Eu não ganho nada, não ganho um centavo nisso aí, mas a camisa ficou muito bonita. Eles me entregaram ontem, antes do evento, e eu já participei com a camisa preta lá, tá? Ficou muito legal, ficou muito bacana. Então, quem quiser, o link tá no comentário. Aliás, no comentário fixado não, na descrição desse vídeo. Fechou? Um forte abraço e a gente se vê por aí.